Hoje é uma terça-feira. São 19 horas mais 30 minutos. É quando aqui estamos, através destas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Ainda hoje falei com um cliente meu muito rico, mas muito doente. Eu disse: dinheiro é bom, meu caro, mas saúde é muito melhor. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo. Esqueleto não é só osso, né? E o nosso esqueleto é muito importante, muito importante. Já visto que ele contém nossas vísceras, a região torácica, pulmões, coração, glândula timo, no abdômen, que é separado do tórax por um músculo laminar chamado diafragma, importante nos mecanismos de respiração. E na região abdominal, os órgãos abdominais, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, rins. Estão todos contidos nas cavidades torácicas e abdominais do nosso esqueleto. Além do que, nós temos a cabeça, os membros superiores e os membros inferiores. Entende? E o nosso esqueleto, ele permite a nossa mobilidade, o nosso equilíbrio, a nossa postura, a nossa linguagem corporal, a nossa linguagem facial, a nossa linguagem gestual. Entende? É uma linguagem muda, mas muito eloquente. Então você pode deduzir o que passa na alma de uma pessoa através da sua aparência física. Entenderam? Mas nós cuidamos dos transtornos musculoesqueléticos, cujo acento principal é dor e incapacidade física. Então, é muito frequente os doentes acontecerem em nossas clínicas, apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Por quê? Porque esses transtornos colocam esses pacientes numa cruel jornada de piora desse quadro clínico, com cada dia mais dores e mais incapacidade física. E por causa das dores, eles se movimentam um pouco. Porque se movimentam, dói mais. E em se movimentando pouco, o que acontece? Osteoporose, insuficiências musculares, vício postural, obesidade e principalmente depressão. Por quê? Porque vão perdendo a sua independência física. Vocês não imaginam a felicidade que é você poder decidir, né? Eu quero ir, eu vou. Eu quero subir a escada, eu subo. Eu quero atravessar a rua correndo, eu atravesso. Eu quero competir na Olimpíada, eu vou treinar muito e vou competir. Entende? Mas quando os transtornos musculoesqueléticos acontecem, você vai perdendo essa independência. Entende? E frequentemente eu lido com pacientes com muita depressão. Entende? Porque são doentes crônicos, sofredores a longo tempo. Entenderam? Sofredores a longo tempo. E por conta disso, eu aprendi a lidar com esse sofrimento humano. Porque é o meu dia a dia. Todos os dias, entende? Todos os dias. Eu ouço. Tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca, tenho dor na nuca, tenho dor no pescoço, tenho dor nas costas, no peito, nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos ou nas mãos. Tenho dor nas costas, tenho dor nos quadris, tenho dor ciática, aquela dor terrível lombar, com irradiação para uma ou para as 2 pernas. Tenho dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Esse é meu dia a dia. É uma clínica de dor. Todo dia.
Muitas vezes o paciente começa a contar a sua história de dores, né? E eu interrompo e digo: você está imaginando que a sua história é inédita, né? Só pertence a você, não? Quem saiu daqui agora contou a mesma história, entende? Então, é uma história repetida. Por quê? Porque nós, em nossa clínica, é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, que é tudo que esses pacientes precisam. Tudo que eles precisam, entende? Em geral, também, como doentes crônicos, eles já vêm equipados com uma coleção imensa de exames subsidiários de diagnóstico, principalmente de diagnóstico por imagem, né? Radiografias, ultrassom, cintilografia óssea, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância magnética e EOS, um exame panorâmico da coluna vertebral. E também são pacientes um tanto decepcionados com ciência médica, porque nessa busca interminável de alívio de dores e de incapacidade física, eles vão ficando frustrados em não conseguir reverter essa jornada de piora do quadro clínico para uma jornada de melhora do quadro clínico. Então vejam vocês, a proposta da nossa clínica, né, é colocar esses pacientes numa jornada de melhora do quadro clínico, com menos dores e mais desempenho físico, e mais independência física, não é? Por conta disso, embora tenhamos uma formação completamente médica, científica, né? Nós não somos escravos da medicina e nem da ciência. Então nós buscamos todos os sistemas possíveis e imagináveis que possam dar pelo menos o diagnóstico de certeza desses pacientes. Porque a grande maioria deles que chega em nossa clínica não tem nem diagnóstico. Eu digo, vocês passaram por tantos serviços médicos, o que eles dizem? Ah, eu não sei, doutor. Eles não dizem. Quando dizem, um diz uma coisa, outro diz outra. E eu estou perdido, entende? Eu vim aqui para ver em que você pode me orientar. Entende? E frequentemente, né, em minha clínica, eu atendo pacientes que vêm buscar uma opinião. Eles passaram em vários médicos, estão muitas vezes com indicação de uma cirurgia, de um tratamento cirúrgico, né, de um problema de joelho para pôr uma prótese, ou de um problema de quadril para pôr uma prótese, ou de um problema grave de coluna que não resolve, com muita dor, com a perna sempre dormente, né, com a perna fraca, que não aguenta nem o peso desse paciente. Eles perdem o equilíbrio frequentemente. Por isso que buscam muletas, andador, bengalas, cadeira de rodas. Entende? Então, assim, meus caros, veja, todo mundo me pergunta por que o nome das minhas jornadas, Cura pela Medicina Espiritual. Então, vejam vocês, como médico, né, eu tenho que usar o meu raciocínio científico, o raciocínio médico, né? Mas, vejam vocês, a medicina não é dona de toda a verdade, entende? Não é dona de toda a verdade, entende? A medicina ainda é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. E vejam vocês, a medicina ainda é uma ciência muito paliativa e muito pouco resolutiva. Então, muitas vezes, o médico, né, desempenha um papel assim moderador para diminuir sofrimento,
e não para resolver sofrimento. Entende? Porque é difícil muitas vezes, é muito difícil. E em termos de coluna vertebral, meus caros, e dor ciática, veja, a ciática é um quadro clínico de 1000 faces, de 1000 caras, de 1000 cores, policolorida. Por quê? Ela não tem um padrão de diagnóstico, entende? Por exemplo, você tem uma hepatite, tem um quadro clínico estabelecido, né? Eu trabalhei em pronto-socorro, né? Em pronto-socorro. Chegava o doente em pronto-socorro, o enfermeiro que recebia o doente ia na sala onde eu estava, a sala dos médicos, e dizia: doutor, aí tem uma hepatite. Doutor, aí tem uma nefrite. Doutor, aí tem uma gravidez tubária. Doutor, aí tem o HY. HY era a gíria de pronto-socorro, que significa uma histeria, uma reação nervosa histérica. Entende? Então, vejam vocês, o próprio enfermeiro já trazia o diagnóstico. Entende? E é isso que importa, né? A grande finalidade da ciência médica é estabelecer o diagnóstico de certeza. Eu sempre repito aqui. É abominável o médico errar. O erro médico é abominável. Não é abominável. Entenderam? Entenderam? Então, claro, como médico, eu elejo a medicina para eu conseguir o diagnóstico de certeza. Porque uma vez você tendo o diagnóstico de certeza, o tratamento é uma decorrência. É uma decorrência. Entende? Agora, eu não estou habilitado pelos meus pacientes a receitar analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes, ansiolíticos, indutores do sono, calmantes, entendeu? Remédios para a obesidade. Por quê? Porque já passaram por tudo isso. Fisioterapia, já fiz mais de 40 sessões, não adiantou nada. Acupuntura, para mim não funcionou. Eu só escuto isso toda hora, entende? Então eles são desafiadores. Então eu preciso achar um caminho. Nada fácil para conseguir o diagnóstico de certeza. De certeza. E muitos pacientes que vêm à minha clínica têm indicação cirúrgica, de tratamento cirúrgico. Doutor Rui Mercúrio, eu vim aqui para saber a sua opinião. Se é de fato o meu problema é de solução cirúrgica. Entenderam? E inúmeras vezes eu digo: me perdoe, eu não concordo com essa solução cirúrgica. Vamos tentar uma solução não cirúrgica. Entenderam? É o que eu mais faço, embora eu sou um cirurgião por excelência. Entende? Mas não sou escravo do bisturi, não. Não sou escravo dele. Entendeu? Eu prefiro sempre um tratamento conservador, não cirúrgico, até prova em contrário. Agora, tem duas situações, e algumas mais do que duas situações, em que o tratamento cirúrgico se impõe, né? Primeiro, num problema grave de coluna, quando o paciente está perdendo a capacidade de marcha, não está conseguindo andar mais, isso é de tratamento cirúrgico de emergência. Entende? De emergência. Para tentar restaurar a capacidade de marcha dele. E essa situação quase de paralisia pode ter sido por um acidente ou por um processo crônico que veio caminhando, né? E vão se somando fatores prejudiciais, acidentais, né? Que vão se somando, e eu uso sempre uma expressão e digo: um dia a casa cai. Entenderam? Um dia a casa cai. E outra condição cirúrgica imediata é nos traumatismos com fratura exposta, né? Então, às vezes, uma fratura que perfura a pele, né? Entende? E a fratura se chama fratura exposta. Então, isso é de condição cirúrgica de grande emergência. Entenderam? De grande emergência. Aí não há o que discutir, né? Não há o que opinar, não é? Tem que operar mesmo, naquele momento, quanto antes melhor. Entenderam?
para tentar restaurar a função. Entende? É justamente isso. Então, em nossa clínica médica, nós buscamos tirar esses doentes dessa jornada cruel de piora e colocá-los numa jornada de melhora do quadro clínico. E aí o que acontece? Duas coisas muito interessantes acontecem em nossa clínica. Né? Nós utilizamos a magia dos alongamentos. Né? A imensa maioria dos pacientes que chegam à minha clínica perderam grande parte da sua altura corporal. Né? Hoje mesmo, atendi uma senhora, perdeu mais de 6 centímetros de altura. Essa perda de altura é por esmagamento dos espaços intervertebrais da coluna, onde estão os discos. Eles se esmagam e a coluna perde diâmetro vertical. Entende? E também por vício de postura. Né? Se o indivíduo cai, ele desaba, ele vai baixando de altura. E esse rebaixamento de altura, meus caros, é uma deformidade cruel. Cruel. Ela é um dos maiores responsáveis pela perda de equilíbrio, que começa com essa incapacidade física. O esqueleto começa a ter uma deformidade. Então, para vocês entenderem, vamos dizer assim, a grosso modo, uma metade do esqueleto fica pesando diferente da outra, porque o indivíduo vai inclinando mais para um lado e mais para frente, por exemplo. Entende? Então, se eu coloco esse doente em 2 balanças, com um pé numa balança de peso e com o pé na outra balança, se ele pesar 70 quilos, não vai dar 35 e 35 em cada balança. Não, vai dar 30 e 40, por exemplo. Entenderam? E por conta desse desequilíbrio, da perda do alinhamento, ele precisa de bengala para começar. Entendeu? E tem mais. Essa cruel jornada de piora não adianta que precisa de qualquer forma ação médica. Não imagine que isso vai resolver sozinho, que não vai resolver. Não vai resolver. Entendeu? Precisa uma atuação médica, entende? Que faça o diagnóstico correto do que está acontecendo. Entende? Para colocar esse doente no prumo. Melhorar o alinhamento desse eixo esquelético. Entenderam? Para colocar esse paciente de uma forma tal que ele tenha equilíbrio. Né? E tem mais, vejam vocês que interessante. Na hora que há uma deformidade desse tipo, quem mais sofre é o tal do labirinto. Né? Nós temos canais semicirculares nos ouvidos, né? Nas orelhas internas, que nos dão a sensação espacial, né? De como nós estamos no espaço. São esses canais semicirculares, tridimensionais, que nos dão exatamente a noção do espaço, de como estamos situados no espaço. E na hora que o esqueleto deforma, entende? Esses canais semicirculares, o próprio labirinto, ele entra em tilt, em parafuso, entende? E dá a sensação de vertigem, perda de equilíbrio. Por isso, facilmente as pessoas com a idade um pouco mais avançada sofrem quedas frequentes. Entendeu? É tudo isso que nós fazemos para evitar essa perda de equilíbrio. Entende? E nós falamos sempre, você vem ao médico, mas o teu problema é de engenharia. A engenharia, a bioengenharia do teu esqueleto. Entendeu? Então, o diagnóstico que mais fazemos lá é deformidade. Os próprios joelhos, vejam vocês. A primeira pergunta que eu faço, às vezes o paciente me telefona, estou com uma dor terrível no joelho. Já fui em vários médicos, eles querem fazer prótese. Eu queria a tua opinião. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que as suas pernas estão entortando? Entortando em arco, como Geruvarum, ou entortando em X, como Genu Valgum? Elas estão entortando? Eu notei, estão entortando sim. Entende? Então vejam vocês. Quando o joelho começa com dor e as pernas estão entortando, meus caros, não adianta ficar tomando anti-inflamatório. Então, nós atendemos primeiro ao problema da deformidade. Nós temos que alinhar essas pernas. E como alinhamos essas pernas que estão se desalinhando? Bom, se é um grau leve,
Esse alinhamento pode ser conseguido até com palmilhas ortopédicas nos sapatos. Se é um grau um pouco mais avançado, né? Nós podemos corrigir com aqueles imobilizadores removíveis. Com velcros, né? Muitas vezes nós temos que fazer gesso para fazer alinhamento. Então o paciente recebe um tubo gessado no membro inferior e semanalmente nós fazemos um corte no gesso na altura dos joelhos e vamos alinhando o tubo. A perna está contida no tubo e nós conseguimos melhor alinhamento do eixo das pernas, entende? E aí a manutenção é feita com calços e palmilha nos pés, entende? Muitas vezes é necessário até um tratamento cirúrgico para alinhamento das pernas, entendeu? Que nós sempre evitamos. Uma vez que você consegue um alinhamento melhor das pernas, a dor no joelho é facilmente resolvida com viscosuplementação, que é a injeção intraarticular de colágeno, que nós usamos frequentemente, entendeu? Sem dor nenhuma. Nós usamos uma agulha de dentista, uma agulha gengival, com carpule odontológico, injetamos colágeno dentro da articulação e alinhamos a perna. Alivia muito as dores no joelho, entende? Nós já evitamos muitos tratamentos cirúrgicos de prótese no joelho. A prótese no joelho é um tratamento de exceção. Não é um tratamento sem complicações. Então, é preciso pensar uma vez para não operar. E é preciso pensar 10 vezes para indicar uma cirurgia de joelho. Entenderam? Muito bem, mas estou vendo aqui que meu prazo de hoje, da minha jornada, está terminando. Espero que tenha aproveitado as orientações. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu tenho 2 clínicas, ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Uma fica no Morumbi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Avenida Giovanni Gronchi, 1470. É uma casa bem próxima do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. E tem outra clínica, né, que é a Unidade 2, na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. As 2 clínicas têm um telefone comum fixo, 11 3661 4243. Telefone 11 3661 4243. O telefone particular, né, celular de uma das clínicas é o 119 7082 8015, que também é o WhatsApp, onde chegam perguntas, dúvidas, questões dos meus ouvintes, dos meus doentes e dos seguidores das minhas jornadas. E nós temos também uma agenda com espaço para emergências. Eu sempre digo, quem tem dor tem pressa. Então eu tenho que ter espaço na minha agenda para as emergências. As emergências são atendidas no telefone 11 9 3014 8888. Emergências na minha clínica. Telefone 11 9 3014 8888. Muito obrigado por toda essa atenção dispensada. Convido-os para a minha próxima jornada, toda terça-feira, perto do horário de 19h30, aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Espero que vocês sejam muito felizes, que tenham um Natal muito feliz. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.